paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso 6º dia de exposição no 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Aqui com você, o pastor Eliseu Fausto, e hoje estaremos meditando nos capítulos 17, 18, 19 e 20. Antes de iniciarmos, convido você a orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, rendemos glórias e louvor ao Teu nome, porque grande e majestoso é o Senhor sobre todos. Contemplamos a Tua grandeza e exaltamos a Tua fidelidade, pois se não fosse a Tua fidelidade, nós não seríamos quem somos atualmente. Sim, ó Deus, foi por Tua fidelidade que tivemos acesso ao Teu grande amor demonstrado na pessoa de nosso Salvador Jesus. Foi nele que tivemos o perdão de nossos pecados. Foi através dele que tivemos acesso a Ti, ó Pai querido. Temos total consciência de que somos pequenos e indignos do Senhor e da Tua bondade. Mas também estamos convencidos por Tua palavra de que somos em Cristo Jesus parte da Tua família. Esse conhecimento enche os nossos corações de alegria e prazer incontável. Obrigado, Deus, por nos conceder tão grande privilégio. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. No capítulo 17, Moisés inicia suas palavras lembrando a esta nova geração sobre a importância de oferecer sempre o melhor animal do rebanho como sacrifício ao Senhor. E depois exorta-os a serem vigilantes com relação à existência de algum idólatra entre eles, pois se fosse descoberto alguém que oferecesse adoração a qualquer outro tipo de deuses, a sentença para esta pessoa seria a morte. Mas o povo e os juízes não deveriam aceitar como certa nenhum tipo de acusação de apenas uma pessoa contra outra, mas no mínimo 2 ou até 3 testemunhas para comprovar uma acusação. Mesmo assim, ninguém poderia executar o juízo sem que fosse conduzido o caso até o juiz da cidade. Mas caso o juiz não consiga julgar adequadamente alguma situação que ocorra na cidade, o tal caso deveria ser conduzido até o local onde Deus estabeleceu para a permanência do tabernáculo, e lá diante do Senhor e dos sacerdotes, os casos mais complicados seriam resolvidos. Moisés também os instrui sobre a importância de conservar a obediência aos juízes em suas sentenças, de modo que se algum israelita desobedecesse uma sentença proferida por um juiz ou sacerdote, este também deveria morrer. Moisés também os adverte sobre a importância de aceitarem que somente reine sobre eles pessoas da mesma nacionalidade e que tenham em si o compromisso de observar todos os mandamentos de Deus diariamente. Neste capítulo, Moisés reforça a importância de não oferecer ao Senhor ofertas que não tenham valor para nós. E nisto muitas vezes estamos em erro. Quantas vezes somos automatizados a oferecer a Deus apenas aquilo que não nos fará falta ou não tem muito valor? Sobre essa questão, veio à minha mente nesse exato momento aquele episódio da mulher viúva, onde Jesus ensinou aos seus discípulos a importância de se ofertar ao Senhor aquilo que para nós é valoroso. Você lembra desse episódio? Ele está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Ali, Jesus deixou muito claro que a verdadeira entrega no momento do ofertório é quando depositamos diante de Deus aquilo que nos é valoroso. Muitas vezes, somos ofertantes com o simples propósito de providenciar sustento para a igreja local. E nos esquecemos facilmente que todas as nossas práticas cristãs devem ser realizadas com o propósito de agradar a Deus e não aos homens. Outro detalhe importante neste capítulo é sobre a importância de tratar as questões pecaminosas realizadas entre os membros ativos na igreja. Não podemos ignorar o pecado de um irmão ou de uma irmã, mas devemos seguir os passos ensinados por Jesus, onde a primeira coisa a ser feita é advertir o pecador. E se não formos ouvidos, devemos chamar mais um irmão para fazer parte dessa advertência. E se ainda assim não formos ouvidos, devemos conduzir o caso à liderança da igreja, para que este irmão faltante seja reconduzido à prática correta. Quantos pecados e erros têm sido tolerados na igreja, porque nós não advertimos quando encontramos alguém cometendo uma prática pecaminosa? Não podemos continuar a fazer vista grossa quando se trata da vida cristã. Devemos repreender o pecador, denunciando o pecado para que a sua vida seja salva. E olha que interessante, a orientação de Moisés sobre a importância de um líder se manter fiel às palavras de Deus aqui fala sobre o rei.
Mas no nosso caso, podemos transferir essa exigência para um pastor, presbítero ou até mesmo um diácono. Todos os cargos de liderança na igreja devem ser ocupados por pessoas que tenham comprometimento com a palavra de Deus. No capítulo 18, Moisés inicia sua instrução tratando sobre os direitos que os sacerdotes e levitas tinham como herdeiros da bênção de Deus na administração das coisas espirituais. Ele menciona que o sacrifício dos rebanhos que eram oferecidos pelos israelitas deveriam ser repartidos com os sacerdotes e levitas, pois esses deveriam ficar com o ombro direito do animal, a cabeça inteira, que aqui é chamada de queixada, e as partes internas, como estômago e intestino. Outra instrução importante que deveria ser observada sobre os levitas e sacerdotes era a boa hospitalidade que deveria ser devotada a eles quando estivessem de passagem ou mudança para alguma outra cidade. Eles deviam desfrutar do alimento diário como se fossem residentes daquele local e não deveriam ser obrigados a utilizar de seus próprios bens para a sua estadia. Moisés prossegue nas suas instruções, reforçando o ensino da proibição e de práticas semelhantes às realizadas pelos idólatras que habitavam na terra. Os israelitas dessa nova geração deveriam, com toda a reverência e respeito, manter-se firmados no conhecimento do Senhor. Eles deveriam rigorosamente rejeitar qualquer tipo de prática de consulta aos mortos, adivinhação ou até mesmo pessoas que se utilizassem de poderes misteriosos para realizar milagres. A confiança deles deveria ser única e exclusivamente voltada para o Senhor Deus. Moisés profetiza nos últimos versículos deste capítulo sobre a vinda de um grande profeta, que à semelhança dele deveria ser ouvido pelo povo. E todos nós temos conhecimento de que ele estava se tratando do Senhor Jesus. Segundo as palavras de Moisés, quando alguém não der atenção ou ouvido às palavras deste profeta, esta pessoa pagará por sua desobediência. E ao finalizar esta profecia, Moisés instrui sobre a importância de verificar a veracidade daqueles que entre eles se auto-intitularem profetas. E a prova cabal instruída por Moisés era o cumprimento fiel do que profetizou tal homem. Neste capítulo, alguns ensinos são muito relevantes para a nossa prática cristã. A primeira é a consideração que devemos nutrir em nós mesmos por aqueles que, com dedicação, amor e muita renúncia, nos entregam as virtudes dos céus, através do bom ensino da palavra de Deus. Temos contemplado muitos desrespeitos e desvalorização daqueles que ministram a palavra de Deus. E este sistêmico processo de desvalorização não é culpa apenas das pessoas que estão sendo alcançadas pelo ensino da palavra, ou dos membros que não denunciam o pecado. Sabemos que existem muitos ministros que fazem uso da Bíblia, mas estão tão corrompidos que compará-los a um marginal não seria algo tão ofensivo. Mas, nós que desejamos o bom ensino da palavra de Deus, temos que adotar uma postura de repúdio e não deixar de denunciar qualquer tipo de prática que não seja legítima para os verdadeiros ministros da palavra de Deus. O que temos contemplado é uma multidão passiva, que observa calada e temerosa os falsos ministros, sem denunciar os seus erros. Antigamente, o simples fato de alguém ser da tribo de Levi concedia os direitos reservados à tribo, e mesmo um sacerdote deveria ser obediente às regras exigidas por Deus, como vimos no caso de Nadab e Abiú. E no tempo atual, de igual modo, ninguém pode usar de malícia em suas práticas diárias e ser respeitado só porque tem um título de destaque na igreja cristã. O que deve marcar a legitimidade do verdadeiro homem de Deus é a sua postura de reverência e obediência às santas palavras do nosso Deus. Esse é o verdadeiro profeta e homem de Deus que devemos respeitar e considerar suas palavras. O apóstolo Paulo, se referindo aos servos de Satanás que se infiltram no meio da igreja, escreveu: "Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras." Está escrito em Coríntios, ou 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Nossa esperança e confiança está na certeza de que todos os falsos ministros da palavra, mesmo que não sejam repreendidos e repudiados nos dias atuais, receberão a justa medida de suas más obras. No capítulo 19, Moisés deixa 3 instruções em todo o capítulo. A primeira instrução é sobre a manifestação graciosa do perdão de Deus para aquelas pessoas que, sem terem o propósito de acabar com a vida de outro, caiam neste erro fatal.
o que nós temos conhecimento como sendo um homicídio culposo. Quando alguém mata outra pessoa sem desejar cometer esse ato, Deus institui, através de Moisés, que houvesse entre todas as 12 tribos 6 cidades conhecidas como lugar de refúgio, ou cidades de refúgio, para as pessoas que, sem intenção, fossem responsáveis pela morte de outra pessoa. Essas cidades deviam abrigar os homicidas até que fosse julgado se realmente não havia nenhuma intenção em matar a vítima. Caso fosse comprovado que não havia motivos anteriores para qualquer desentendimento entre a vítima e o homicida, ele ficaria refugiado na cidade para não ser morto por algum familiar aborrecido com a morte do seu ente querido. O homicida que foi considerado inocente de dolo ou de intenção de matar, deveria permanecer na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote que presenciou o julgamento da causa estivesse vivo. Se este saísse da cidade e fosse encontrado pelo vingador do sangue, que era o título dado para o ente querido ou a pessoa que desaprovou a morte da vítima e fosse morto por ele, não haveria culpa no vingador, pois o homicida desobedeceu a regra de permanecer na cidade de refúgio pelo tempo determinado em lei. Este ensino se encontra no livro de Números, capítulo 35, como vimos. Porém, se o homicida for considerado como desejando matar a outra pessoa ou homicídio doloso, mesmo que se refugie em alguma das cidades de refúgio, será entregue para ser executado pelo vingador de sangue. A segunda instrução que Moisés deixou aqui no capítulo 19 é sobre a importância de respeitar as demarcações e limites da terra estabelecidos pelos primeiros proprietários. E para concluir o capítulo, ele não permite que a nova geração seja tolerante com as falsas testemunhas que se levantem contra alguém simplesmente para ver o fim da pessoa. E para concluir este capítulo, quero que você pense comigo no quanto é importante a ministração do perdão na comunhão cristã. Incrível como hoje pela manhã, antes de concluir a meditação dos capítulos de hoje, um irmão me enviou uma mensagem de WhatsApp perguntando sobre a importância da disciplina na igreja. Foi uma jesuicidência, como costuma dizer o nosso professor Fábio. E eu, com alguns detalhes, expliquei que a igreja não deve permitir que o pecado seja tolerado entre nós. Mas a dúvida dele era sobre a participação do disciplinado na comunhão da ceia do Senhor. Eu queria que você raciocinasse comigo sobre as duas questões que coloquei diante dele para esclarecer a dúvida. Primeiro, precisamos compreender que quando transgredimos algum mandamento do Senhor, nosso estado é de distanciamento da comunhão com o Deus Santo. E esse entendimento nos conduz a desejar a restauração desta comunhão, pois qual o filho que realmente ame seu pai, aceite por algum tempo um distanciamento da relação com ele? A segunda questão é, quando estamos nesse estado de distanciamento da nossa relação com Deus, não significa que deixamos de ser seus filhos, pois Deus corrige a todos os seus filhos para que possam desfrutar por toda a eternidade de uma comunhão ininterrupta com Ele. Eu disse e deixei duas ilustrações para esclarecer o tema. A primeira é sobre o membro do corpo. Quando algum membro de nosso corpo precisa ser restaurado, nós imobilizamos e com isso impedimos que ele desfrute da comunhão com os demais membros do corpo. Ou seja, se for o braço direito que esteja passando pelo momento de restauração, ou disciplina aqui no nosso caso, ele não vai participar dos movimentos necessários para o auxílio dos demais membros do corpo, mas temporariamente ficará inativo até que seja restaurado. Porém, quando isso acontece, não significa que esse braço foi amputado. Ele não deixou de ser parte do corpo por estar passando por uma restauração. Ele só não pode ser incluído no desfrute da comunhão com os demais. A outra ilustração sobre o casamento foi o que eu deixei para ele. Quando o marido e a esposa se desentendem por algum problema familiar e por alguns momentos deixam de se falar até que o nervosismo da questão seja aplacado, não significa que eles deixaram de ser marido e mulher. Eles não deixaram de ser um casal, mas temporariamente estão afastados um do outro até que possam ser novamente reconciliados. Assim também acontece conosco. Muitas vezes o nosso coração sente o pesar e o entristecimento por não perceber tão profundamente a presença de nosso Deus conosco. E quando isso acontece, precisamos cultivar a mentalidade de refletir se em algum momento do dia nós entristecemos o Espírito Santo por algo que falamos com alguém ou até mesmo fizemos para alguém. Este hábito é tão enriquecedor que nos conduzirá a uma vida de comunhão constante com o nosso Deus. Meu desejo é que você entenda o sacrifício de Jesus sendo válido para a sua total e plena justificação diante de Deus. Ele é a nossa eterna cidade de refúgio. Mas, assim como no caso do homicida que não matou com intenção a vítima, não poderia sair da cidade, nós também não devemos, em hipótese alguma, abandonar a nossa confiança do nosso Senhor Jesus.
Somente nele temos o pleno perdão de nossos pecados. Somente nele temos a real manutenção da nossa constante comunhão com o nosso Deus. Por isso, não se deixe iludir com o pensamento de que as suas obras ou boas atitudes podem conceder a você algum privilégio diante de Deus. E por esse descuido, saia da cidade e seja encontrado pelo vingador. Ele não vai poupar a sua vida. Satanás, o nosso inimigo, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. No capítulo 20, Moisés instrui a nova geração sobre algumas questões bélicas que deveriam ser consideradas. Primeiro, é que o povo deveria confiar todas as suas esperanças na vitória em uma guerra, na pessoa do grande Deus que eles serviam. Nenhum mérito pessoal ou bélico deveria ser motivo de confiança para o povo de Deus. Outro quesito era sobre os participantes da guerra. Esses não poderiam ser pessoas que haviam comprado recentemente uma terra ou que haviam se casado recentemente. Nesses dois casos, essas pessoas deveriam compor o grupo de reservistas da nação de Israel, pois não poderiam ser privados de desfrutar do campo ou da esposa, caso fossem feridos e morressem em batalha. O outro grupo que não poderia fazer parte da guerra eram os medrosos, e o motivo era de não contagiar os demais com o pavor do adversário. A próxima instrução de Moisés sobre as questões de guerra com outros povos se refere à oportunidade de conceder misericórdia a uma cidade que fosse distante das cidades de Canaã, pois essas cidades Deus permitiu que Israel, antes de guerrear contra elas, oferecesse um domínio pacífico, onde eles fossem subjugados como escravos. Mas se não aceitassem a clemência, todos os homens da cidade deveriam ser exterminados, e as mulheres e as crianças, assim como os animais, serviriam aos israelitas. Mas eles deveriam entender que somente as cidades que não fossem da terra de Canaã poderiam receber esta oportunidade, pois as cidades ali da terra de Canaã deveriam ser totalmente exterminadas. Não poderia ficar nem mesmo um animal que fosse. A razão pela qual Deus ordenou uma destruição total era a completa perversidade que os povos das terras de Canaã praticavam. A última instrução do capítulo trata do ensino sobre não destruir qualquer provisão natural útil quando o povo de Israel cercasse uma cidade por alguns dias. Todas as árvores que fossem frutíferas deveriam ser mantidas de pé enquanto durasse o cerco. Se houvesse a necessidade de usar madeiras para a construção de algum tipo de máquina de guerra, eles deveriam identificar as árvores que não fossem frutíferas para evitar a falta de mantimento entre os guerreiros. Neste capítulo, o ensino de Moisés é muito aproveitável para a nossa vida na prática cristã, pois somos constantemente bombardeados contra a nossa fé no Senhor Deus. Você e eu sabemos o quão afastada de Deus vive essa geração atual. E além de se afastarem do Senhor nosso Deus, também querem confundir as nossas mentes, nos conduzindo a uma frieza espiritual. Por esse motivo, as palavras instrutivas de Moisés sobre como nos portar diante de uma guerra contra uma cidade murada nos é útil. A primeira atitude que devemos ter diante daqueles que rejeitam os ensinos do nosso Deus é confiar as nossas forças e argumentos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Você deve lembrar quando o Senhor Jesus instruiu aos discípulos sobre um desafio iminente, quando alguns deles fossem questionados sobre a fé. Lembra qual foi a resposta do Senhor Jesus? Vamos recordar. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 20, onde está escrito assim: Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Portanto, fica claro pelas palavras do Senhor Jesus que não devemos nos preocupar demasiadamente em justificar a nossa fé, mas termos fé para confiar a tal justificação nas mãos do nosso Deus. Somente nos entregando total e irrestritamente ao Senhor Deus é que conseguiremos vencer todos os questionamentos, assim como todo tipo de batalha espiritual que possamos ter ao longo de nossas vidas. O nosso foco e determinação como cristãos, em todo o tempo de nossa vida aqui na Terra, deve ser em nos esforçar para manter a nossa fé viva no supremo poder que há em nosso Deus. Fomos chamados para desenvolver a nossa salvação na confiança e esperança de que o mesmo Deus que nos chamou para ser seu povo, também é poderoso para nos capacitar diariamente nas nossas batalhas cotidianas. Meu conselho e oração para que você possa seguir é que tenhas completa certeza de que o nosso Deus, o teu Deus, está contemplando as suas lutas diárias não como um ser passivo, mas sim como um pai amoroso que se envolve nas dificuldades de seu filho com o propósito de conceder-lhe vitória. Conclua a meditação deste dia com essas palavras, entendendo que o Senhor Deus vai fortalecê-la em seu coração,
para a glória do seu bendito e glorioso nome. Amém. Até amanhã, querendo Deus.